Fala, seus Maradona, o corte já vai começar, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e é isso aí. Meu, quando que... Eu acho que eu vou começar por vocês, mano. Quando que vocês conheceram o Tim Maia, mano? Quando que vocês, caralho, ouviram essa porra e bateu, assim, essa vibe de gostar dos caras? Cara, Dos caras não, né? Do cara. Show, show. Pô, vou começar eu porque primeiro os mais velhos, né? Cara, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo. Então, eu vivi em Guaianazes, pra ser mais exato. Então, Vina! Salve! Jardim Vina! E eu cresci no ambiente ali que é inevitável você não ouvir alguns artistas, porque no contexto onde eu tava ali, todos os vizinhos no domingo colocavam alguma música pra tocar, alguma coisa nesse sentido, então não tem como você nascer e crescer na ZL e não curtir, por exemplo, Racionais, nem que seja de tabela e tal. Negrito de Ju, Isso, o Bocardi. Taíde e entre outros, né? Senão a gente vai fazer uma lista enorme. O samba Mas foi. também, muito, né? Sim, o Mig Neto. Né, se for elencar, né? Mas em especial Tim Maia por causa disso mesmo. Por conta do todo o contexto que eu nasci e cresci ali. Então era inevitável não ouvir Tim Maia. Então, aquela rotina de criança, né? Você vai pra escola, quando você volta, tem alguém com uma caixinha de som na porta de casa ouvindo ali. Eu lembro até hoje a primeira música que eu ouvi do Tim Maia, que foi Me Dê Motivos, cara. E, nossa, eu tinha um vizinho que amava eu ouvir Me Dê Motivos. Eu não sei o nome do vizinho, senão eu daria os créditos. os créditos. Mas foi a primeira Às música que vezes eu ele já ouvi. até morreu, né? Isso. Não, assim... Já tá em outro plano espiritual. Eu né? acho que sim, porque já era um senhor, já. Ah, então. Então, foi esse meu primeiro contato, cara, com o Tim Maia foi assim. Foi através de um contexto geral. Não foi porque meu pai colocou, ou eu fiquei curioso, mas sim por conta do cenário mesmo. Que é bacana a gente trazer isso, né? Sim. Que é o cenário da realidade mesmo, do pessoal que mora no fundão. Então foi assim que eu conheci o Tim. Pode crer. A minha E a foi... vizinha, Tos? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É nóis, Estou cara. lisonjeado pelo É louco. convite. É uma honra Não, já mesmo. dava pra chamar vocês, só que tava esperando uma O momento parada, certo. mais Esperando na agenda. que tivesse, Que tá ligado? fizesse mais sentido, Contextualizar né? e tal, e Para contexto. como o cara, né, vai fazer 28 anos, pô, na hora eu pensei, É mandei o- pro Crido, falei, mano, vamos chamar os caras. O meu é muito parecido com o Silas. Eu também sou da Zona Leste, nascido e criado na Zona Leste até hoje. Qual Então, bairro? Fábio 2. Fábio 2. Fábio 2. Ali. Os manos Fábio lá na City. 2 se ligaram na batida. Então também um contexto muito parecido. Também, inevitavelmente, apesar de ser mais novo, sou de 2000. Então não tenho, né? Não vivi o Tim Maia nem um pouquinho, né? Sim. Mas até hoje, ouço todos os dias. Em festa de família também sempre toco alguma música, não quero dinheiro. Então sempre ouvia nesse sentido. Aí, inevitavelmente, comecei a gostar. Agora, crer. da onde eu comecei a gostar a ligação, Não tem um sentido Não certo. sabe da onde, não né? sei, mas, velho, sempre desde que Foi comecei a rolando, ouvir, sempre foi. E é engraçado, porque eu gosto muito de rock, velho. Eu sou totalmente do rock, eu curto pra caramba metal. Sim. E o Tim Maia é aquilo, Totalmente velho. outro É outro expoente, mundo assim. do funk, do soul, e Soul. eu sou apaixonado, velho. Engraçado Apaixonado. que mesmo pra galera de outras vertentes musicais, assim, tipo do rock, do metal, assim, o Tim Maia é referência, né, mano? Mas acho que é por causa da técnica musical, velho. O cara transformou a música, então não tem. Ele era gênio, assim, né, cara? Tipo, o lance da música, ele que, né, é o lance que ele foi pra fora, ele trouxe muita coisa quando ele Exato, ficou é, tempo foi, lá, exato. quando ele era Uhum. moleque, né? Mas... E foi ele que... Não sei se ele foi... Ele era muito percussor do punk, soul. velho. Ele é muito punk. Punk, Soul pra caralho, foi pra ele. caralho. O Soul Music foi ele que começou aqui, eu só não É, tenho ele que essa trouxe da certeza. foi Mas ele que se começar- não foi... Ele Foi foi, um ele dos, que né? expandiu, com certeza. Ele o foi pioneiro do som no Brasil. Ele Isso. explodiu bastante. assim. Eu acho que antes teve o Tony Tornado, não teve? Tony O Tornado. Antes próprio dele. Tornado, né? Pode crer, Como que é a música do Tony Tornado lá do... E a gente morre na BR-101. Pode crer. Legal. E ele era muito louco também, não? Isso que eu fui conhecer assim, mano, porque depois que eu comecei a fumar uns beck, assim. Que aí você vai vendo a história da Continua. Aí você música nacional, tá Nossa, ligado? até que eu tenho muita coisa a ver com ele. Aí eu fui ver a história do cara, vi umas entrevistas Ah, no louco. Jô, assim, eu falei, nossa, o cara era tipo, mano, eu vejo ele, assim, pra mim ele é tipo o Chorão dos anos 80, 70, 80, assim, tá Uhum. ligado? Porque ele é um cara autêntico pra caralho, falava o que Não, isso foi pensava, mesmo. batia o pau na mesa quando tinha, era do jeito dele. Ele se assemelha muito com o Chorão em vários
vários pontos, assim, que eu vejo da história dele, tá ligado? Tipo, quando os caras não queriam lançar o CD dele, não, foi tomar todo mundo no cu e eu vou Eu lançar meu monto- CD, tá é. ligado? E foi lá, mandou todo mundo, já tava com grana, conhecido pra caralho, Uhum. tá ligado? Famoso, pegou, mandou a gravadora tomar no cu e ele mesmo foi gravar, ele que levava os CDs nas lojas, tá ligado? Tipo, ele mandou todo mundo se fuder. E se não quiser for fazer ver, show, eu não vou. não vou. E se Se eu não for quero. ver, ele foi talvez o primeiro músico independente. Assim, de estar em ascensão numa puta gravadora e virar um cara independente. Não sei se foi o primeiro, mas se não foi, ele foi um dos caras ali que, com a fama que ele tinha, ele Ah, um pouco Explodiu, né? antes ele tinha explodiu sendo. o RPM também. A RPM ganhou todo o dinheiro lá, que os caras mandaram a gravadora tomar no cu e Você montaram a tá- gravadora dele. Depois tiraram a gravadora, mas. Mas até aí a gente foi um dos primeiros, assim. que teve esse lance de conseguir um nome, uma grana. Falei, mano, a gente não precisa mais da gravadora. Então, mas a RPM era uma banda, Era uma né? banda. Aí o Tim Maia já era meio que ele ali e ele, né? Engraçado que você conhecendo a história do Tim Maia, você percebe assim. Quando eu fui conhecer a história, já escutava Tim Maia e Sim. tal. Mas quando eu fui conhecer a história dele, eu falei, caralho, mano, eu não sabia que ele era da galera do Roberto Carlos, do Erasmo ali, que era Isso tudo é interessante. Jorge Isso é, Benjó. isso é uma Jorge parada Ben- legal. E, assim, eu não fazia ideia. Eu falei, nossa, mas. Aí você vai conhecendo a história assim. Você tem aquele lance, né? Você fala assim, cara, Roberto Carlos, né? Roberto Carlos. Aí você descobre Certinho, Tim Maia, né? certinho. Mas ele começou no Cara, Sputnik, existia uma A banda, primeira né? banda É, dele foi Sputnik. A parada é muito legal, né? A gente volta um pouquinho na Tijuca, né? Sim. Todo mundo ali da Tijuca se conhecia. Eu falo que é polêmico, porque eu gosto do Roberto Carlos demais. Fui com a minha mãe, a dona Antônia, nós fomos num show do Roberto Carlos, e assim, se você pergunta qual foi o melhor show que eu fui na minha vida, eu já fui em vários. Eu falo pra você sem sombra de dúvida, o show do Roberto Carlos é um espetáculo à parte, assim, é uma coisa assim. Mas se você perguntar pra mim qual foi o melhor artista, aí é Tim Maia. E assim, e aí tem toda aquela lenda que o Tim Maia tá por trás de tudo ali que acontece e que eu apoio muito, que eu acho que é verdade mesmo, que o pessoal fala que desde aprender a tocar violão era o Erasmo e o Tim que ensinavam ali pro Roberto. Muitas músicas têm a inspiração do Tim por trás, assim, e é tudo no imaginário, né, que acontece ali. O Erasmo, que eu também sou muito fã, ele tem uma música chamada A Turma da Tijuca, que ele vai falando o nome das pessoas que faziam parte nessa época, eu não vou lembrar o ritmo, senão eu cantava, mas ele fala que na época da Turma da Tijuca, o Tim Maia nem tocava funk. Ele tocava alguma coisa que ele só foi descobrir que era funk depois que ele sai do Brasil e vai pegar inspirações fora. Então, é interessante que a gente se conhece separado os artistas, não acredita que tem essa ligação. Aí quando você percebe que tem essa conexão, começando geograficamente, por estar todo mundo ali na Tijuca, você fala, caraca, velho, você tem... Não pode ser, mas não tem nada a ver e tal. Aí você vê lá no filme lá, o filme do Tim Maia, que inclusive não é um dos melhores. Vou deixar aqui, ó, corte aqui, o polêmico. Mas você diz um dos melhores do Tim Maia? Não é um dos melhores filmes biográficos de músico, Ah. no modo geral. Na Ah, no modo verdade, geral. Mas Silas, mas você acha por achei quê? que tinha Porque mais do que- não colocou muita coisa ou foi tipo meio raso? eu acho que quiseram, salvo engano, um dos filhos dele até falou isso, cara. Eu acho que quiseram vender são palavras do filho dele, vocês podem procurar aí depois, pessoal que tá assistindo. Quiseram vender um cara pobre, preto, gordo e drogado. E, na minha opinião, foi isso mesmo, cara. Não mostraram um cara mais amoroso que tinha. Quando mostra, é muito pouco. Não mostraram um cara extremamente criativo, que ele era um cara extremamente criativo. Bem... Só se focaram mesmo no lance das polêmicas, né? E isso foram em cima das polêmicas, que é o que vende no Brasil, principalmente na parte de cinema, né? E, pô, traz ali, os atores foram muito bons, o Babu e o outro rapaz, Robson, foram muito bons. Na minha opinião, também não precisava de dois atores. Qualquer um dos dois ali mandaria suave até o final. E, assim, colocaram meio que na conta do Roberto, né? A guinada na vida do Tim Maia. Que eu acredito que realmente foi. Mas eu acho que não foi só isso, entende? Foi toda uma construção. Aí no filme mesmo mostra qual música mesmo? Que ele mostra pro Roberto Ele Carlos. ele mostra Mostra você. o Roberto Carlos fala, recusa. não, isso aí não, né? Aí ele desafiou, né, pro Isso. Bocar. E aí ele mostra Não Vou Ficar. E que foi uma virada mesmo de chave. Mas eu acho, assim, particularmente, que no filme poderia ter falado muito mais, assim. Mas você não acha porque o tempo era muito curto do filme eu poder explorar
tudo que foi o Tim Maia, talvez se fosse uma série de, sei lá, Daria 8 uma episódios, série, daria uma talvez série. aí não conseguiria pegar todas essas Assim, partes, é. né? Às vezes, assim, né, defendendo o filme, mas eu acho que os caras pensam, meu, tem 2 horas. Não dá Por que pra que a gente vai falar. fazer 2 horas? Então, acho que eles Uhum. pegaram pontos, claro que Não, baseado faz na sentido, mas polêmica só também. polêmica. É, Pegaram na exatamente. polêmica também Muito- pra poder vender e histórias que até o próprio Tim Maia contava em algumas Sim, entrevistas, algumas sim. coisas que Uhum. foram colocadas. Mas, porra, hoje daria pra fazer uma série hoje em dia. Fácil, Daria, assim, de boa, fácil, tá tá ligado? A parte que eu mais gosto do filme é aquela quando ele volta dos Estados Unidos, né? Que ele descobre que o Roberto Carlos tá bombando. Né? Aham. Aí ele fala, esse filho da puta não tinha dinheiro pra comprar um Guaraná. Agora tá aí tocando em tudo que é lugar. E a história é verídica, né, Entendeu? velho? Isso que é uma A loucura, parte velho. dele não roubar a cadeira, o banco, né? Um banco de mano, é sensacional essa parte. É muito Não, bom. velho, filme... Mas, Não pode falar. Não. não, eu ia falar que. Então é isso, cara, mas tinha muita coisa que podia abordar ali. Pra caralho, Uhum. assim. Ele era um cara realmente que. Ele tinha muito lance do amor, né? Tanto que as músicas dele, porra, são muito. Eu até focadas. pontuando aí que você tá falando, rolou muita uma polêmica, né? Porque quando foi passado na Globo, né? Eles tiraram aquela parte do que ele foi atrás do Roberto Carlos, né? Tira, Isso Falaram, aí é falaram a comercial, princípio corta. que foi por causa do tempo, né? É. Mas É comercial, gente. Que, Sei lá, né? parte comercial. Aí é engraçado porque a gente meio que sempre toma um partidozinho ali, né? De Aham. quem que é o filho da puta, quem que é o mais legal, né? Mas Aí eu acho você que a vê no intenção filme, é isso. É. A intenção é isso, essa, né? é De você induzir um... Eu sou da equipe do Roberto Carlos, eu sou da equipe do Tim Maia. Eu vou Não, ficar eu pensando sou nos dois. Sou Tim Maia, velho. Mas Eu esse também. lance, Tim. esse lance do Roberto Carlos e do Tim Maia é engraçado porque, assim, pra uma geração mais nova, o Roberto Carlos é tipo o tiozão velho da Globo, né? É. Tipo, é o cara dos especial Uhum. porque ele não tem, não sei o quê. Do iate, assim. né? E o Estilo Tim Maia é barco. visto mais como o cara da galera, tipo, o cara que não sei o quê. Povão, né? Mas, mano, é tipo Godzilla vs King Kong, velho. É. Não Sim. tem Então, jeito, assim, o né? Roberto Carlos, assim, ele tem a história dele, não tem como negar. Tipo, músico, Ele cantor pra também é. caramba. Mas pra uma geração mais nova, ele não ele é considerado o cara o velhão, o tiozão. É. Aí eu vou trazer mais. Não tem como, né, mano? É o especial do Tim Maia, eu vou falar bem do cara mesmo. Você vê que ele consegue comunicar com gerações. Assim, Sim. passa, entra música, sai música, sempre vai ter Tim Roberto, Maia, o Tim Maia. Tim Maia Sempre em alguma, recente, né? em alguma questão ali, em algum momento. Você vê que recentemente aqui, né? Se você está vendo esse vídeo em 2026, viralizou do nada Acende o Farol, e daqui a pouco outra. Então, eu acho que ele comunica, cara. E no caso do Roberto, aí já é uma opinião minha, ele entendeu um público, o público entendeu ele, conectou com aquele público e tá conectado. Isso fechou aquela bolha. Isso. Aí você vê que ele dá uma interagida, aí vai no especial lá, coloca o João Gomes pra chorar com ele lá, cantar. E sempre faz isso todo ano, já foi Anitta, já foi Ivete, já foi quem tá bombando ali no momento, até com Se Ela Dança Eu Danço ele cantou, na época do MC Leozinho. Então, ele dá essa tentativa aí, ele descongela, dá um oi, né? E já o Tim Maia não. Ele tem um trabalho bem sólido que comunica com as gerações, inclusive Que com. mesmo não estando presente, Exatamente. O legado que ele deixou aí, eu acho que conecta muito mais do que com o Roberto. O Roberto conectou com uma esfera ali, com aquela bolha. O Tim não. Ele é muito mais democrático nesse sentido. sim.